Só damos prioridade àquilo que amamos de verdade. Esta é uma frase dita por André Alexandre. E no vídeo de hoje é sobre este tema que eu quero conversar com você. Amor, uma prioridade deixada de lado. No livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, há uma carta de Jesus Cristo endereçada, direcionada à igreja de Éfeso. E Jesus, ao se apresentar a esta igreja, ele diz que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. O que Jesus estava dizendo com isto para a igreja de Éfeso? Quando ele diz que ele tem as 7 estrelas na mão, ele está se referindo aos 7 pastores que pastoreavam as igrejas da Ásia Menor. E os 7 candelabros que ele passeia no meio deles são as 7 igrejas. Portanto, Jesus ele conhece tanto os líderes daquela igreja, como também ele passeava no meio da igreja e ele conhecia a igreja por fora e por dentro. E ao se referir à igreja de Éfeso, Jesus diz a ela que percebeu nela, que reconhecia nela uma igreja esforçada. Eu conheço as tuas obras e também os teus esforços. Portanto, a igreja de Éfeso era uma igreja operante, era uma igreja ativa, era uma igreja trabalhadora, uma igreja esforçada. Jesus diz também que a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, ou seja, uma igreja que quando recebeu o evangelho, que quando recebeu a palavra, ela iniciou a caminhada no evangelho. E durante toda a trajetória da história desta igreja, ela nunca abandonou a perseverança, ela nunca abandonou a caminhada, ela nunca parou de avançar. Era uma igreja perseverante, é uma igreja que não desistia, era uma igreja que apesar das lutas, que apesar das dificuldades, ela permanecia firme. Então Jesus olha para esta igreja e vê nela uma igreja perseverante. Jesus olha para esta igreja e vê nela também uma igreja que resistia aos falsos mestres. Falsos mestres se levantavam com uma mensagem diferente daquela ensinada por Jesus, tentava se infiltrar na igreja de Éfeso e não obtinham êxito, porque a igreja de Éfeso, ela reconhecia os falsos mestres. E quando uma igreja ela reconhece os falsos mestres, é porque ela conhece a mensagem verdadeira. Portanto, a igreja de Éfeso era uma igreja bem doutrinada. A igreja de Éfeso era uma igreja que conhecia a verdade do evangelho e ela não aceitava a mentira. Ela não aceitava uma mensagem diferente daquela que Jesus Cristo trouxe ao mundo quando veio a este mundo como homem, como ser humano. Portanto, esta igreja resistia aos falsos mestres e Jesus identifica isso na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela tinha um zelo com o nome do Senhor e Jesus Cristo também pontua essa verdade a respeito desta igreja. Uma igreja que era zelosa com o nome de Deus, uma igreja que era zelosa com o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Portanto, se a gente olhar para todas essas qualidades, uma igreja perseverante, uma igreja esforçada, trabalhadora, uma igreja que resiste aos falsos mestres, uma igreja que defende e zela pelo nome de Deus, nós imaginaríamos que esta era a igreja dos sonhos, a igreja perfeita. Contudo, nós teríamos essa percepção olhando por fora, olhando exteriormente, nós poderíamos identificar essas características e essas qualidades da igreja de Éfeso. Porém, o Senhor Jesus Cristo, que conhece a igreja também por dentro, que conhece o coração, que conhece a mente, que conhece a essência e conhece as motivações da igreja, o Senhor Jesus olhou para esta igreja e identificou um grave problema. E ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, apesar de ser uma igreja trabalhadora, uma igreja que resistia aos falsos mestres, uma igreja perseverante e uma igreja zelosa com o nome do Senhor, ela, infelizmente, havia perdido o foco.
O foco passou a ser aquilo que ela fazia e não para quem ela fazia. A igreja de Éfeso estava muito mais preocupada com as obras, estava muito mais preocupada com o ativismo do que em agradar a Deus por meio daquilo que ela fazia. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela passou a se preocupar mais com o que ela fazia do que para quem estava sendo feito, para quem eram as obras que ela realizava. Ela passou a fazer tudo certo com a motivação errada. E foi isso que Jesus Cristo veio tratar nesta igreja. Ela deveria continuar sendo uma igreja perseverante, uma igreja trabalhadora, uma igreja zelosa com o nome do Senhor, uma igreja que resistia aos falsos mestres. Mas a motivação devia ser não aquilo que ela fazia, devia ser para quem ela fazia. E aqui está o segredo do que Jesus pede para essa igreja e do que Jesus espera desta igreja. Uma igreja que faça tudo acima de qualquer coisa por amor a Jesus. Que ao defender-se dos falsos mestres, que a igreja de Éfeso fizesse isso por amor a Jesus. Que ao ser perseverante na fé, ao ser perseverante no evangelho, a não abrir mão daquilo que aprendeu, que a igreja faça isso, fizesse isso por amor a Jesus. Que ao resistir aos falsos mestres, que ela fizesse isso por amor a Jesus. Que ao ser trabalhadora e esforçada, que a igreja fizesse isso por amor a Jesus. A igreja estava fazendo tudo isso com a motivação apenas nas obras, apenas no ativismo, apenas nas práticas de boas obras, sem levar em consideração aquilo que transcende, aquilo que é sublime, aquilo que é maior, que é o amor ao Senhor da igreja, o amor ao próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo estava tratando o interior desta igreja. Jesus Cristo estava tratando as intenções dessa igreja. Jesus Cristo estava tratando as motivações desta igreja. O amor precisava voltar a ser a prioridade daquela igreja. O amor precisava ser novamente a motivação de tudo que aquela igreja realizava e fazia para o Senhor. Portanto, nós aprendemos pelo menos duas verdades preciosíssimas a partir da carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Primeiro, nós devemos sim realizar práticas de boas obras que glorificam a Deus, ser perseverantes, ser esforçados, sermos defensores contra os falsos mestres e sermos zelosos com o nome do Senhor. Nós devemos agir dessa maneira. Então esta é uma primeira verdade. Nós devemos realizar obras que vão evidenciar que nós temos fé. A nossa fé é demonstrada por meio das nossas obras. E o segundo e mais importante aprendizado que nós extraímos é que tudo que nós fizermos precisa ser por amor a Jesus. Precisa ser para engrandecer o nome daquele que morreu na cruz para nos salvar. Lembra que a frase de início, por André Alexandre, só damos prioridade àquilo que amamos de verdade. Portanto, nós precisamos dar prioridade a Jesus, porque Ele é o real motivo da nossa existência, Ele é o amor da nossa vida, Ele é a razão da existência da igreja. A igreja é dele, vive por Ele e para Ele. Portanto, que nós possamos estabelecer o amor como uma prioridade a ser reverenciada, a ser praticada e a ser exercida na nossa vida. Vamos juntos orar? Querido Jesus, eterno e soberano Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. Até quando praticamos boas obras, nós devemos fazer uma introspecção e olhar para dentro de nós, porque muitas vezes as nossas boas obras não totaliza aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que, acompanhado das nossas boas obras, nós tenhamos uma motivação que te glorifica, uma motivação que te engrandece, uma motivação que esteja alinhada aos propósitos do Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a praticar boas obras e que, sobretudo, as nossas boas obras sejam motivadas pelo amor ao Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém.